Então, a gente vai começar a partir do capítulo 32, Melodia Sublime. No capítulo anterior, eles estavam num salão, ouvindo músicas, e a Cecília acompanhou Ismália a cantar. Então, nesse capítulo, André descreve que a Ismália, ela não canta, né? Ela encanta com a vibração da sua voz. E aqui na Seara, o Dr. Risse, que é o nosso mentor, ele sempre fala da importância da música que a gente escuta, da vibração que essa música causa em nós, no nosso corpo espiritual, no nosso corpo físico, na nossa mente. Então, esse capítulo eu achei que é a nossa cara, a cara da Seara. Então ele descreve que a canção dela penetrava o coração em campo de vibrações suavíssimas. E ele foi surpreendido por percepções absolutamente inesperadas. E ele reparou que as palavras eram inarticuladas. E então ele não entendia como aquela música atingia aquela perfeição que tocava demais o coração. E a canção era mais uma prece, né? E eu separei umas estrofes, e ela inicia assim: Ó Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos devedores do teu amor. Mas por meio, ela continua: ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardaste nas profundezas de nossa vida. Auxilia-nos a acender a lâmpada da sublime procura. E ela finaliza dizendo: no amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor. E André, eu fico emocionada. E André, perplexo, pensava: que melodia era aquela que se ouvia através dos sons inarticulados? Ela alcançou a emoção do coração, do espírito, da alma. E a Cecília tinha alcançado lembranças terrenas, né? No capítulo anterior. Ela também cantou, mas de outra maneira. Ismália foi mais fundo. Ela penetrou o espírito de cada um que estava lá. E luzes prodigiosas jorravam do alto sobre a fronte de Ismália. E do coração dela partiam flores azuis que eram espalhadas em direção de todos os espíritos que estavam presentes. Isso deixou todos extasiados e preenchidos através daquela música. E aí, vendo Aniceto num canto, André foi até ele dividir com ele o que ele sentiu. E o Aniceto falou: para fazer uma comparação entre as ações de cada espírito, o que cada um carregava, o peso de cada ação, das deliberadas maldades que fizeram. Então, o que a Ismália mostrou, pôs para fora, era o que ela estava cheia, preenchida
Então ela punha para fora através daquela canção que era uma prece. E que outros que mais lá atrás a gente viu que carregavam pesados fardos, né? Era o que eles estavam ainda sentindo, carregando, era o que eles estavam pesados. E a reunião termina, social termina, e a estadia deles também. Porque no dia seguinte eles vão... Só um minutinho. Antes da Bia já começar o capítulo 33, deixa eu fazer o fechamento do 32, então, para a gente não informar demais, né? Principalmente o pessoal que está em casa também. Aí a gente convida todos à leitura, tá? Muitos estão chegando agora no curso e às vezes pegar o bonde andando é meio complicado, tá? Então quem puder, leia, se ambientaliza com o nosso estudo que fica mais fácil. Então esse capítulo é interessante, alguns detalhes, né? Toda a vibração, né, que a Bia até traz na emoção, mas não é uma música decorada. Nós, às vezes, entramos em sintonia com as músicas, mas elas são sugeridas pela mente de alguém, né? E essa música é aquele momento. É a capacidade de entrar em tal sintonia, em tal frequência, que a vibração se transforma em som. E o som vira uma intenção. Para nós, isso é muito distante, né? Para nós, isso é muito difícil de entender, né? Então, vamos resgatar um pouquinho o conceito de vibração. Eu até anotei para ficar bem didático, né? Para a gente não se perder. Vibração, então, é um processo mental de irradiação fluídica. No outro capítulo vai falar sobre volitação, né? Da energia centrífuga, da energia centrípeta. E na vibração há uma energia centrífuga, que ela sai de nós. Tá? Então, quando nós fixamos o pensamento em alguém, numa situação, num vício ou na amorosidade, nós passamos a irradiar. Para a gente ainda está muito acostumado a irradiar na preocupação, né? Na fofoca. A gente ainda fixa a atenção em valores muito baixos, né? E aqui, nessa passagem, capítulo a capítulo, é interessante, porque primeiro fala do amor ainda terreno. É um amor. É uma vinculação afetiva muito forte, mas ainda um tom concentrado num certo egoísmo. Nesse capítulo, ela fala de um amor universal. Já está numa outra vibração, né? Por isso ela já é uma pessoa diferenciada. Todos que estão se reunindo aqui nesse estudo, nesse trabalho, né, no campo da paz, são pessoas já de boa vontade. Mas vejam que mesmo assim são diferentes, e bastante diferentes, né? É a emissão de energias através da força do nosso pensamento, direcionado a um propósito. Aí, vamos lembrar que existem vários tipos de oração. Aqui foi o louvor. Aí André Luiz até fala, eu nunca senti um louvor dessa forma, né? A gente não tem os louvores em várias igrejas? A gente sabe que muitas vezes os louvores nos fazem alcançar vibrações superiores, entramos até em transe. Né? Muitas pessoas entram em alternância de consciência através do louvor. Tá certo? Mas às vezes, se a gente não tomar cuidado com o estado do louvor, se não tiver associado uma intenção verdadeiramente boa, tá? É só para levar um favor de Deus, às vezes esse estado alterado de consciência é o suficiente para a gente cair nas armadilhas do magnetismo inferior. Olha que interessante. Então, toda prece é boa? Eu sei que eu estou polemizando, mas toda prece é boa? Depende da intenção, né? Depende do sentimento, né? Se eu desejar a minha vibração direcionada, né, para um louvor no sentido de gratidão a Deus, olha aí, outro sentimento. Aí a gente ilumina. A nossa irradia acende todas as vibrações do nosso corpo, todas as nossas células. E a gente passa a jogar para o ambiente uma sensação de harmonia. Agora, quantas vezes a gente faz esse tipo de oração? Normalmente a nossa oração é do quê? Pedido.
E outra coisa, não, vou mudar, é de ordem. A gente manda em Deus. Faz isso. Parece que... Desculpem. Mas parece que Deus virou, né, o nosso Pai virou um serviçal da nossa vã vontade. Né? Então, é uma falta realmente de entendimento desse princípio. Quanto mais infantilizados nós somos, mais material é o nosso pedido. Quanto mais a gente vai entendendo que estamos passando pelas coisas, e a gente não tem que pedir coisas, né? Mas a gente tem que entrar no estado vibracional da gratidão e diante das provas pedir força, paciência e resignação, melhor vai ser o entendimento dessa vibração. Lembra que a gente falou da energia centrífuga, aquela que sai do nosso corpo. Só que quando a gente começa a fazer a potencialização do magnetismo, nós também automaticamente temos a energia que recebemos. E se a gente não tomar cuidado, a porta está escancarada. Se a gente não selecionar o que a gente está fazendo, a gente está escancarando. Aí eu junto sobre a música. A gente tem hoje várias pesquisas, temos pesquisas interessantes no sistema límbico, de como mexe com as nossas emoções, memórias emocionais, uma série de coisas, como mexe com a nossa imunidade. Agora vocês imaginam vibrações de músicas pesadas. Não estou falando que não gostem de rock, de Metallica, de funk, não estou falando isso, tá bem? Mas é uma coisa para a gente observar. Até onde a gente também recebe uma vibração. E aquilo, sem a gente perceber, pode nos prejudicar um tanto. Prestemos atenção no que a espiritualidade fala sobre a palavra. A palavra verbalizada mesmo, não só o pensamento, né? Quando a gente fala, tem gente que fala tão duro, está tão acostumado a falar com rigidez, que ela pode falar em amor batendo, né? O jeito que ela fala, está falando até coisas bonitas, mas é tão acostumada a jogar uma vibração forte que ela sempre dá um tom de ameaça no ar. Então é uma linguagem muito dura. Então imagina palavrão, dá ordem. Gente, por isso que a espiritualidade fala para a gente aprender realmente a administrar e educar a nossa palavra. Né? Por exemplo, vou usar a Bi porque ela vai entender que é exemplo. Né? Eu viro para ela e falo assim, estou explicando um assunto. Falei 10 vezes o assunto. Eu viro para ela e falo assim, Bi, você é burra? Estou agredindo, não estou? Posso até falar brincando, rindo. Mas eu estou agredindo, não estou? Agora eu falo assim, Bi, calma, vamos começar de novo. O que não foi explicado, o que você não entendeu, o que eu não expliquei direito? É a mesma coisa, só que de outra forma. Então, ajustar a nossa disciplina de como nós nos comunicamos com o outro é uma atitude vibracional. Olha que legal. Né? Então, a vibração, ela parte do pequeno para alcançar essa escala aqui que a gente chegou no capítulo, que é uma escala extremamente alterada de potência vibratória. Né? Você imagina o que seria então Jesus? Falando de uma pessoa, né, bonita na espiritualidade, mas pensar num espírito na categoria de Jesus. Já vou passar para B. Então, continuando agora o capítulo 33, a caminho da crosta. Então, logo pela manhã eles partem e dessa vez eles vão em um carro emprestado pelo Alfredo. Porque como eles tiveram essa parada em Campo da Paz, nesse posto de socorro, eles perderam, entre aspas, um tempinho do trajeto para chegar à crosta, que é o objetivo deles. Né? E não que eles não conseguissem volitar, né? Mas por conta de regiões muito densas, eles não teriam forças para continuar a jornada. Por quê? Porque o André e o Vicente ainda são aprendizes, né? Eles ainda estão desenvolvendo a potência para o trabalho deles. E o Aniceto, ele destaca que o que eles tinham aprendido lá
com relação aos irmãos perturbados e sofredores, e o efeito das preces eram muito importantes para eles. Então foi uma parada rica, estratégica. E o carro ajudou eles a passarem por essas zonas mais densas. E Aniceto fala, né, que todo aquele que opera e coopera com o espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Porque ele fala que eles, se desenvolvendo, estudando, trabalhando, eles vão conquistando cada vez mais o seu espaço, o seu entendimento, o seu aprendizado. Né? Então, em determinado ponto, o carro para e eles vão andando a pé, porque o carro nem o carro vai até aquelas outras zonas. E conforme eles vão caminhando, as zonas densas vão deixando a respiração deles ofegante. Então, eles, mesmo sendo espíritos, eles sentem a mudança na atmosfera. E essas regiões densas são provocadas por espíritos encarnados e desencarnados, pelos pensamentos, pelas vibrações e pela baixa condição espiritual dessas pessoas e desses espíritos. E André, em determinado momento, se dá conta de como é importante o bom ânimo dos amigos espirituais. Porque para atravessar esses lugares difíceis, densos, e tudo isso para levar assistência aos encarnados, que somos nós, e ainda bem que a gente tem a proteção desses amigos espirituais na nossa vida. Né? Então, Aniceto ressalta a importância de agradecer a Deus por ter esse privilégio, né, e desse bom ânimo, dessa boa vontade. E logo eles caminhando, a luz do sol os alcança. E a luz do sol dá um vigor para eles, porque eles estavam exaustos da caminhada, que além de longa, foi muito dura, né, pela densidade do lugar. E a imagem do sol aqui para nós é como se fosse Deus, né, iluminando não só o planeta, mas a nossa vida. Sol é vida, né? Então ele faz essa comparação. E continuando, logo eles aí com essa regeneração, com esse vigor voltando, eles recomeçam a volitar. E logo avistam as matas de Petrópolis, porque o objetivo era chegar ao Rio de Janeiro, né? E volitando ainda mais, avistam as praias, e Aniceto sugere que eles renovem as energias na praia, né? E uma vez aqui na casa, o Dr. Risse explicou a importância da gente caminhar na praia, absorver a maresia, né? E enquanto eles se recuperam. E já entre os encarnados, a caminho do objetivo deles, André Luiz ressalta que, indiferente à nossa presença, os transeuntes passavam apressados, de mente chumbada aos problemas de ordem material.
fonfonavam ônibus repletos. A grande Bahia figurava-se-nos cheia de forças renovadoras. E assim anoiteceu, e eles buscam o lugar para repousar e recuperar as energias que gastaram durante o dia. Aniceto é um professor mesmo, né? É muito interessante. Já pensou quando a gente tiver um professor assim? Muito legal. Sem desconsiderar tudo que a gente já tem, né? Sem agradecer aquilo que a gente já tem. Aí ele fala que nessa questão de usar um aparelho, que é um meio de locomoção esquisito para André Luiz, né? Vamos considerar, né, a época que ele está vivendo, o tipo de tecnologia que ele está vivendo, os anos 40, né? Então, pensar num carro com uma espécie de asas. Sempre quando eu lembro disso, eu penso nas pessoas mais materialistas, né? Porque a gente ainda tem o imaginário coletivo, a crença que espiritual é um nada, é um branco, né? Não tem forma, que espiritual é nada, né? Então é muito difícil quando a gente faz essa dicotomia de achar que o mundo matéria é concreto e o mundo espiritual é abstrato. É um abstrato vazio. Não é. Nós precisamos ainda desse condicionamento da matéria. Por isso existem tantas organizações, né? Dos últimos séculos para cá, que foram formando as colônias, fomos organizando em cidades espirituais, né? Fomos buscando essa informação, esse conhecimento. Então, reprisando uma fala, tudo aquilo que nós temos de tecnologia, de avanço, de tudo que a gente possa imaginar, de crescimento, de conforto, primeiro do espiritual para material. Tudo que a gente tem aqui, então vocês imaginam que hoje nós temos tecnologias que não é qualquer um que mexe não, né? Vocês imaginam as potências inteligentes de grandes engenheiros da espiritualidade, o que eles inventam e trazem para nós através das vias da inspiração. Encarnados, buscando conhecimento por afinidade daquela linha de raciocínio, né? Abrem espaços também, se não como médios. Até o Chico fala uma resposta dessa no Pinga Fogo, né? Será que não eram médiums? Então, até onde nós também, pelo estudo, pela pesquisa, pelo esforço do saber, a gente abre brechas para também inspirar informações do mundo espiritual e trazer essas possibilidades de crescimento, né? Então ele fala: não quero escravizá-los à lei do menor esforço. Vocês me desculpem, mas uma coisa que a gente vive aqui no Brasil e que é uma perda muito significativa e não é de hoje, é a lei do menor esforço. Vocês vejam que até o nosso corpo ele tem uma tendência a ficar acomodado. Pega um livro difícil, primeira coisa que vai dar: sono. Será que eu estava com sono? Ou é uma resistência até que meu corpo tem de enfrentar alguma coisa mais complicada? Então nós também temos isso nas questões morais. Nós temos isso em tudo. Então quando eu tenho que fazer um esforço moral, a lei do perdão, por exemplo, a gente dá um monte de desculpa para dizer quanto a gente está magoado e que a gente não deve dar aquele perdão. Então, na verdade, a gente tem isso como inconsciente coletivo. Lembra que todas as comunidades se formam por algumas identidades? Nós não somos iguais nesse aspecto, mas somos similares. Reencarnados no Brasil por algumas questões de virtude e algumas questões de vício. Dentre eles é querer uma vida fácil. Dentro da linha religiosa, veja que o nosso país é um país extremamente religioso, né? Mas, será que é um religioso ascensionado? Ou é um religioso acomodado? Que quer o fácil, é o país dos milagres, do jeitinho, né? Até aqui na Seara a gente experimenta isso. Olha, eu morro de medo da cirurgia física, nunca acreditei na cirurgia espiritual, mas como eu tenho medo da física, eu vou procurar a cirurgia espiritual. Então não vai por crença, vai por terror, né? Então essa tendência nossa é uma acomodação difícil. Aí na página 203 ele fala assim: infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior.
referindo-nos à maioria das criaturas terrestres. E estas regiões estão repletas de resíduos escuros, de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Atravessaremos grandes zonas, não propriamente tenebrosas, mas muito obscuras ao nosso olhar. Não estão nos vales. Ele está narrando um trecho aqui, que é aqui, ó. O que é crosta? Perto dos encarnados. Quando usa esse termo, né, em qualquer literatura espírita, crosta, é porque está perto de nós, está aqui, ó. São irmãos que estão vivendo com a gente como se estivesse aqui na nossa diária. Né? E aí ele conta, né? Muitos estão amarrados num abraço esquisito. Então, quanto que a gente pensa, sente, e que a gente realmente está livre? Quanto que a gente produz de matéria mental tóxica? Quanto? A nossa casa. Quanto que a nossa casa é higienizada por bons hábitos? Quanto que na rua a gente é gentil, solícito, amoroso, mas dentro de casa a gente solta os cachorros, fala meia dúzia de palavrão, um tanto mais de porcaria, né? Maltrata quem a gente vive. Vocês me desculpem a vírgula, é uma pergunta que eu sempre faço. Por que que aquela pessoa que eu digo que eu amo, eu trato tão mal? Né? Se um estranho eu trato bem, sou gentil. Mas por que aquela pessoa que eu escolhi participar da vida, né, eu sou tão assim crua? Né? Eu não tenho pudores nenhum de colocar minha inferioridade nos ombros dela. Né? Aí ele fala assim, os monstros que fugiu à nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem, eram indescritíveis. E obedecendo a determinações de Aniceto, não posso ensaiar qualquer informe a esse sentido, a fim de não criar imagens mentais de ordem inferior no espírito dos que, acaso, venham ler essas humildes notícias. Olha que informação sutil aqui inserida. Lembram que é falado que todo o livro do Chico era revisado no mínimo 10 vezes? Por mais que fossem, né, a presença espiritual de mais ou menos 200 grandes espíritos, espíritos lúcidos ao lado dele. E esses se revezavam nas mensagens. Então, mesmo contando com esses irmãos, ainda assim havia a seletividade, a censura, né? Não era simplesmente colocada informação. Olha o cuidado para as informações do mundo espiritual para a gente, para não nos incitar imagens ruins, perturbadoras, eles selecionam aqui e censuram. Então, na verdade, a gente não está pronto para saber tudo. A gente tem que construir esse saber devagar, tem que ter paciência com isso. Então, eles indo para o local que eles estavam sendo esperados, eles passam pelas ruas, né? E o local é o capítulo do título, é o título do capítulo, Oficina de Nosso Lar. E o André descreve nesse percurso, horrorizado e um pouco assustado, que ele vê, ao contrário das vezes que ele teve a oportunidade de visitar a família, visitar a cidade que ele morou, que ele viveu, ele encontrou muitos espíritos desencarnados colados a pessoas encarnadas, grudados, pendurados em carros, olhando de sacadas as pessoas passando na rua. Então ele ficou assim impressionado com aquilo, porque da última vez ele ainda não tinha visto isso. E, inclusive, grupos de espíritos formando nuvens escuras, né, andando pela rua.
Isso acontece, essa percepção do André aconteceu porque ele recebeu, e a gente viu há uns capítulos atrás, um auxílio para a intensificação do poder visual, inclusive para ajudar no trabalho que ele está desenvolvendo, né, durante o livro. E agora vem a grata surpresa, né, o momento bom desse capítulo, que é essa oficina de Nosso Lar. A noite vai caindo e eles vão chegando a uma modesta casa, uma residência de aspecto tão humilde que proporcionava uma boa impressão de conforto. Então essa casa estava lindamente iluminada por clarões espirituais que recordavam precisamente a cidade deles, que agora estava distante, né? Nosso lar. E Aniceto diz: aqui agora é o nosso refúgio. E André destaca que é um ambiente espiritualmente protegido, pois nunca tinha visto um sistema vibratório de segurança daquele jeito, porque ele que podia transpor facilmente uma porta fechada, ele o Isidoro abriu a porta para eles entrarem, porque eles não conseguiriam ultrapassar aquela segurança vibratória. E dentro da casa terrena, né, de Isidoro, a família, a mulher, os filhos, a mulher tinha uma vidência, que a espiritualidade protegia a vidência dela para não causar impactos. E era um casal que na espiritualidade, quando eles eram do Nosso Lar, eles eram um casal que se comprometeram a, quando estivessem novamente no plano terreno, se encontrarem, contraírem matrimônio e lutarem pelos ideais propostos no Nosso Lar, de amor, união, fraternidade, compaixão. E Isidoro, ele desencarna há um tempo, 3 anos antes, mas ele, como ele era um espírito tão evoluído, ele tem a permissão de continuar ali com a família, velando pela família, cuidando, orientando e fazendo dessa casa, desse lugar simples, humilde, um ponto de luz para que os espíritos pudessem descansar. E para finalizar esse capítulo, mais um aprendizado de Aniceto. Como a Yarinha falou, um professor maravilhoso, né? Ele explica: o acaso não define responsabilidades, nem atende à construção séria. A edificação espiritual pede esforço e dedicação. Assim como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atenderem eficientemente a sua tarefa nos portos, também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam o papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que, por elas, possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens ainda animalizados, ignorantes e infelizes. Quando esse estágio, vamos chamar de um estágio de aprimoramento no campo da paz, né? Vamos lembrar que o André Luiz e essa comitiva
tirando o aniceto, estão aprendendo, estão amadurecendo conhecimentos fora de nosso lar. Vamos pensar o seguinte, esse estágio de aprofundamento de poderes psíquicos não deixa de ser um tipo de mediunidade. Quando a espiritualidade fala assim, alguns de nós já trazemos a mediunidade, não quer dizer necessariamente que tivemos mediunidade em reencarnações passadas. Mas que no período intervidas, nesse período da espiritualidade, nós treinamos esses poderes mentais, essa sensibilidade diante das vibrações amorosas, das vibrações densas, de situações diferentes, e que aprimora o nosso psiquismo, causando conhecimento administrado pela nossa glândula pineal. Quando voltamos à condição orgânica, essa glândula pineal é ativada no processo endócrino da entrada da adolescência, junto com os hormônios sexuais, e potencializa a nossa capacidade psíquica, e afloramos. Como é o caso dessa senhora que é apresentada aqui, né? Então vejam, a gente pode chegar a uma certa conclusão que, quando chega a vez de André Luiz, que é falado que ele já reencarnou em 2016... Vocês imaginam a capacidade mediúnica que ele já está trazendo. Então não é aqui ou lá, aqui ou lá, aqui. É tudo junto. Né? É uma sensibilidade que a gente vai galgando. Então todo esforço tem um resultado. Isso é importante a gente lembrar. Por que a espiritualidade fala para a gente, encarnado, não fazer viagem astral sozinho? Né? A gente, veja que até a nossa ignorância às vezes nos defende, né? O fato da gente estar tão endurecido, às vezes a gente não fica tão chocado com as vibrações que estão no ar. Mas quantas vezes, ao tentar por experiências, às vezes só da curiosidade, não tem um objetivo útil de realmente servir, de amadurecer para ajudar a humanidade, é só uma curiosidade, vai saber de que riscos a gente está se colocando, em que perigos. Então a espiritualidade pede que a gente desenvolva as coisas com muita parcimônia, com muito equilíbrio, muito sensato. Né? E quando ele percebe nesse ponto, nessa casa digna, não é um centro espírita lá, não é uma casa de oração no sentido, uma religião que está ali. Né? São pessoas do bem, são pessoas comuns, mas que já são pessoas que têm uma prudência moral exercitada. Eles, ao erradicarem, exalarem suas vibrações, criam um campo eletromagnético diferente que não permite a entrada de obsessores. É isso que a espiritualidade nos sugere que vai ser o próximo capítulo, no Evangelho do Lar. Né? Às vezes, nós podemos ter uma sensibilidade e nos tornarmos médios de efeito físico e exalamos muito ectoplasma para o ambiente onde a gente vive, e lá virá um lugar quase de mendigos, porque a gente não faz proteção. Aí a gente fala, não durmo bem, não me sinto bem dentro de casa, não está higienizado. E às vezes a nossa casa, não por maldade, mas por maus hábitos, é muito mal frequentada. Dá até um arrepio na alma, né? Outro detalhe legal. Então ela está quietinha lá, costurando. Se a gente pensar, né? Ela não está criando uma vacina nova, uma técnica de cura, um método educativo. Ela não está fazendo nada assim grandioso no sentido humano, né? Mas ela está na vibração e trabalhando manualmente. Eu associei o grupo das pessoas que trabalham com artesanato. Né? E por que a terapia ocupacional é tão útil? Por que Nise da Silveira nos trouxe a ideia da terapia? Não foi só ela, mas ela trouxe a humanização dos pacientes psicóticos, né? Com a terapia ocupacional, através da arte-terapia, da pintura, mexer com objetos, porque a gente exterioriza e equilibra. Então, você imagina uma pessoa que já tem o espírito administrado no bom ânimo, na responsabilidade do dever, de cuidar corretamente do que deve fazer. Se a gente olhar essa mulher, é uma mulher simples do dia a dia. Ela não está ali adornada de grandes títulos, ela não é vista pela sociedade, é uma mulher comum
mãe de filhos, viúva. A gente não dá nada, né? Mas a vibração dela irradia. Então você veja, uma pessoa encarnada, que talvez a vida social dela não aparente, mas espiritualmente ela é extremamente ativa. E trabalhando, ela vai se disciplinando moralmente. Olha que legal! Veja quando fala que Deus está nas grandes, mas também nas pequenas coisas. Não desmereçamos o nosso trabalho, né? Às vezes você fala assim, puxa, mas eu vim para isso, para cuidar do meu marido. Parece karma. Desculpem, eu estou brincando, né? Falando sério. E o marido cuidar da esposa também, para não achar que sou feminista. Às vezes, é o trabalho vibracional. A gente não vai ver no montante da obra. Você não vai ver na parte física. Mas você vai ver na intenção, no sentimento. Não é legal, gente? E a evidência parcial. Né? A gente já dá abertura ao pessoal que quiser fazer pergunta. É muito legal isso, né? Então ela já tinha princípios da mediunidade ativados no passado, né? Como a gente acabou de falar, no período intervidas, sendo pertencência ao nosso lar. Mas aqui, pela tarefa que ela tinha, pelo padrão de vida que ela precisava levar, não era nem 20 da potência do que ela tinha para executar. Por isso que muitas vezes acontece isso com a gente também. A gente tem uma vida simples, nem imagina que tem sensibilidade mediúnica, começa a ser estimulado, aflora. Aflora sentimentos, sensibilidades, coisas que a gente fala, nossa, será que eu tinha? Tinha. Só que estava adormecido, estava ali. E na utilidade da tarefa, ela vem. Às vezes a gente tem tanta auto-obsessão. Esse eu censurei. Do livro A Obsessão e Suas Máscaras, capítulo 69, é isso? O espírito, ao atingir mais alto grau de perfeição, pode ter uma segunda morte? A perda do organismo perispíritico? André Luiz recordou-se de ter tido notícias de raros amigos que tiveram essa segunda morte, por atingirem mais alto grau de perfeição no dever bem cumprido. Como se dá esse processo de segunda morte? Primeira coisa, a gente tem que desconstruir o que é morte, né? Porque a gente associa ainda a morte como aniquilar, deixar de existir. Primeiramente, a gente tem que entender que realmente, se somos espiritualistas, se acreditamos na palingênese, o conceito da vida após a morte, ela tem que estruturar a forma que pensamos e sentimos. Não pode ser só um conceito. Então a gente tem que desconstruir a ideia de que morrer é acabar com tudo. Não é. Meu corpo biológico, ele passa uma transformação, ele volta para a Terra. Mas meu corpo perispiritual, que é extremamente plasmático, plástico, ele sofre as intempéries da vibração do meu pensamento. Então, quando eu saio da matéria, aquilo que eu penso e sinto tem muito mais ação no meu corpo perispiritual. E se eu sou uma pessoa fixada, monoideia, fixação, cristalização de pensamento, eu posso deteriorar de tal maneira, isso não é uma vez ou outra, isso leva tempo, tá bom? Eu posso deteriorar de tal maneira o meu corpo perispiritual que ele perde a forma e aí é chamada a segunda morte. Mas o espírito não morre. Ele fica temporariamente com a consciência alterada, ele perde a noção de si mesmo e muitas vezes ele precisa recomeçar, reconstruindo o perispírito em situações de reencarnação. Às vezes em populações mais simples, mais primitivas, às vezes em reencarnações bagunçadas, de reencarnações compulsórias. O próprio desequilíbrio perispiritual provoca abortos espontâneos, né, formações de corpos totalmente decompostos, até ele ir se reorganizando. Mas aqui nos traz a ideia da segunda morte, daquela pessoa que chegou a tal ponto de espiritualidade, de libertação da alma, que não tem mais matéria. Ele não tem mais corpo perispiritual, ele ascensionou. É um espírito de luz. Quando eles querem se comunicar conosco, e somos muito materiais, não falo só porque a gente está encarnado, é por causa dos nossos instintos, eles então agregam matéria,
no seu espírito, através de poderes mentais que a gente ainda não conhece tão bem, densificam essa criação mental de um perispírito e se revelam para a gente. Mas eles não têm mais perispírito. É a categoria de Jesus, né? Ele não é mais matéria. É uma mente poderosíssima que está em vários lugares. Estava falando com a Milena hoje, né? Muitos apóstolos falam que o Cristo foi em mim, cobriu, né? Veio para mim. Veja que quando a gente começa a entender o papel dele, a gente absorve as propriedades dele como um acréscimo de misericórdia, um empréstimo temporário. Quando a gente começa a entender a missão dele, a gente absorve a energia dele, que isso nos dá um gás para desenvolver a nossa energia pessoal, o nosso processo de individuação, né? Então a vibração dele tem aspectos, poderes que a gente nem imagina, que ainda está fora do nosso dia a dia de compreensão e de reflexão. A gente estava pensando sobre perguntas, né, se ia facilitar o microfone ou não. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Vamos pegar o microfone para o pessoal que está gravando e que está pelo Face. Cris, você me ajuda? É por isso a necessidade da gente estudar mais e ter bastante consciência que cada reencarnação a gente tem que se reestruturar. Senão a gente sempre vai ficar no mesmo, não vai atingir um patamar de luz, né? Eu percebo por mim mesma, Yara, eu convivo com pessoas de palavras amargas. E eu quero modificar essa situação. Eu não aceito mais isso, né? Então, eu fico falando para mim mesma, calma. Coloca perto, coloca perto. Calma, paciência, né? Porque você não pode corrigir o mundo. Você pode se corrigir, mas o mundo não, né? Olha aqui que ele fala. Receios imprevistos instalavam-se-me na alma. Desagradáveis choques íntimos assaltavam-me o coração, sem que lhes pudesse localizar a procedência. A carga vibratória da animalidade, do embrutecimento, da inveja, dos ciúmes, dessas paixões, elas são extremamente perturbadoras. E a nossa tarefa, na questão de falar que temos que evoluir, é aprender a lidar com isso de forma que a gente não se embruteça de novo. Porque a gente tem uma chance muito grande de fazer isso. Tá? Então, por que a espiritualidade está falando tanto? Cuidado com a lamentação, para de reclamar da vida. Não liga para o teu amigo para falar como a vida está dura. Não fique enchendo o ouvido dos outros com a sua vida difícil, não faça isso. Vamos falar sobre coisas boas. E como é que a gente faz? Se a nossa mente, desculpe o termo, mas a gente está emburrecendo. Sabe por quê? A gente não lê mais. Quanto tempo do nosso dia a gente passa para absorver coisas boas e coisas novas? Né? A gente vai para a novela. Não estou criticando novela, é um movimento cultural importante. Né? Muitas vezes pessoas tiveram informações sobre a vida em cima das novelas. Ok. Mas não é pouco. Então a gente precisa. Aí a Arlete falou, cada reencarnação? Não, gente, a cada ano. Não é esperar na próxima reencarnação eu corrijo. Porque as coisas estão rápidas. Isso chama tempos chegados. Lembra o Apocalipse? Por que foi escrito por João Evangelista, que foi o apóstolo mais sensível, com a mediunidade mais forte? Porque é o desfecho. O livro dele é o desfecho de tudo isso que a gente estaria passando na chegada dos tempos, na mudança transitória. Né? Essa transição planetária que estamos passando no olho do furacão. Então, todos nós seremos instigados aos nossos vícios. Todos nós sofreremos tentações. Por quê? Porque a energia está no ar? Não, porque a energia está em mim. Porque eu também exalo isso e não percebo. Né? Eu também irradio essa situação e não percebo. Né? Não é o quanto... É aquilo que dá espaço para ficar muito. Por isso que se a gente não vigiar, não redobrar a nossa atenção, um pouco da irritação, um pouco da impaciência,
né? Um pouquinho da inveja, um pouquinho da fofoca. Meu Deus, é um rastilho de pólvora. Então, a cada ciclo, realmente, a gente precisa de uma renovação. A gente tem que tomar cuidado. Deixa eu só fixar, porque eu sou chata. Primeiro, a espiritualidade nos adverte, através do Chico, os esquemas mentais de grandes perturbações de obsessão, grandes centros de obsessão, que era estimular a preguiça. A pessoa que tem preguiça não produz. Se não produz, ela sente culpa, porque ela já tinha condições de fazer e não fez. Já entendemos. A culpa é um mecanismo de obsessão, né? A omissão, a inatividade. Então eu não preciso fazer o mal. Olha que doido, hein? Muito bom. Só que agora a gente está em outro mecanismo, a lamentação, né? E aí, Yara, como você está bem? Porque eu estou competindo, né? Eu tenho que provar que eu sou um espírito sofredor. Vocês têm que ter dó de mim. Nossa, minha vida está difícil. Vocês não sabem, eu estou sofrendo muito. Eu tenho que mudar, né? Eu tenho que mudar. Quando meus olhos só enxergam o que é ruim, eu não consigo me conectar a Deus, porque a forma de a gente se conectar a Deus, como Joana de Ângeles nos ensina, é através da gratidão. Aquele que reclama não consegue ter gratidão. Por mais que ele seja grato a esse, aquele momento da vida, ele não vibra a gratidão, ele sabe a gratidão. Entende a diferença? Eu sei Deus, eu não vibro Deus. Não é diferente? Saber Deus, todo mundo sabe. Até as pessoas mais criminosas. A questão é vibrar Deus. Isso que a gente está aprendendo. Isso estamos nos primeiros anos da escola. Então, cuidado com aquilo que sai da sua palavra. Cuidado. A gente brinca muito, né? A gente já falou isso no outro encontro. Você se reunir com alguém, cuidado. Né? Traga assuntos, estude, vamos falar sobre a vida. Não fale sobre a vida do outro, é injusto. Né? Mesmo que você esteja falando uma coisa que verdadeiramente aconteceu, né? Quando o outro não está ali, vira fofoca. E a fofoca é uma vibração que a gente está irradiando essa pessoa. E se essa pessoa não estiver bem, ela vai receber a minha vibração de fofoca, de risadinha, de tiração de sarro, e ela pode afundar. Eu sou responsável. Né? Então, é muito importante que a gente administre os nossos pensamentos e tenha uma censura autoeducativa. Boa noite, Yara. Pode falar, pode falar. E quando não vem de nós, vem do próximo? A palavra dita e a que fere, que por mais que às vezes pode ser inconsciente, a pessoa falou, e o outro que escutou ressentiu e ficou doente, deu crise de ansiedade, deu depressão, deu isso, aquilo, e ficou, no caso, não seria não estaria lamentando a pessoa que escutou. Vamos lembrar que eu sou responsável pelo aquilo que sai e aquilo que entra em mim. Sim. Todos nós. Quanto mais se sabe, maior a responsabilidade. Tá bom? Mas eu também sou responsável por aquilo que eu acolho de você. Como a gente está falando que nós somos espíritos ainda muito iniciantes na evolução, já entendemos que temos que distinguir bem e mal, né? Na atitude, não só no princípio intelectual. Nós precisamos gerenciar naquilo que entra e naquilo que sai. Né? Então, se eu estou conversando com você e você está muito sobrecarregada, você está pesada energeticamente e você comete blá, 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 e eu absorvo, a responsabilidade é minha, não é só sua. Né? Se eu já sei lidar com isso e é uma das propostas da minha reencarnação, deve ser, né? Eu sou psicóloga. Se é uma das tarefas, eu tenho que aprender a dosar isso. Já é uma proposta de vida. Tá certo? Agora, se você pega uma pessoa que não está se preparando, não vê necessidade nesse tipo de preparo, e você joga a sua lamentação, se essa pessoa cai, vira mais um débito. Vai aumentando. Então a gente fala assim, puxa, então, quando eu chegar do outro lado, que eu causei prejuízo às pessoas, eu vou encontrar com elas me cobrando, Yara, você me machucou. Não é essa a questão. Não é esse. Porque tem gente que eu prejudiquei, ela nem sabe. A questão é que eu vou encontrar a vibração que eu causei nos outros. Isso que Aniceto nos ensina nesse capítulo.
eu vou encontrar a vibração que eu fui. Então eu vou estar no ambiente que é a minha tela mental. Olha que legal, gente. Então, por que eu tenho medo de ir para o umbral? Eu tenho medo da minha verdade. Se eu sou uma pessoa que realmente confio na verdade dos meus sentimentos, eu não tenho por que ter medo da morte. Eu vou ter medo se eu não estiver fazendo de verdade, se eu for uma hipócrita, né? Sim, Celso. Eu estava pensando no que estava falando e veio à minha memória uma coisa que eu nunca tinha colocado como sintonia, mas o que eu vejo muitas vezes, eu vejo assim, um indivíduo, na ignorância espiritual, ele acha que é esperto e aplica umas questões que ele acha que está se protegendo. Então, vem uma pessoa fazer uma queixa da vida. Então eu digo assim, é um queixoso, já vou colocar minha queixa, porque eu quebro e aí fica. Só que eu não estou percebendo que quando eu nego e ainda materializo a minha queixa, eu estou entrando na mesma sintonia e daqui a pouco eu vou ficar pior do que ela, porque nem ela vai me escutar. Perfeito. Perfeito. Isso é o exercício de sintonia, de afinidade. Né? Então eu sofro um assalto. Aí a espiritualidade fala sintonia e afinidade. Poxa, mas eu não tenho intenção de assaltar ninguém. Eu não fico passando horas no meu dia pensando se eu vou abordar fulano ou fulana. Né? Mas o que é essa sintonia e afinidade? Então são teores tóxicos da minha emoção. Eu fico com dó de mim. Acho que minha vida é árdua demais, eu quero uma hipervalorização de qualquer esforço, às vezes é uma vírgula bem pequenininha que eu faço de esforço, mas eu quero receber aplauso. Essa vibração tóxica atrai situações de problema. Né? E a gente tem que entender isso. Por isso que se a gente fica competindo no baixo, você me fala, eu te devolvo, daqui a pouco os dois estão exaustos. E sabe o que você me fez lembrar? Dos estudos de Mesmer. Né? Mesmer, ele não é o pai do magnetismo, mas é o pai do conceito, né? Do que é o magnetismo. Ele estudou durante muito tempo e tem uma experiência dele que eu adoro. Ele ficou horas olhando aquele sapo-boi, né? Aquele gordinho, cascudinho. Ele ficou horas olhando no olho, trocando magnetismo com o animal. Ficou tentando domar o animal, até que ele desmaia. Não é porque magnetismo é um animal que é inferior. Que a gente não subestime as coisas. Por que o andar no mar, como foi sugerido aqui, está na natureza, metaboliza, transforma a energia. Muito legal, né, gente? Então que a gente estude, como é a sugestão, que a gente estude, leia, converse, né? Faça o evangelho no lar. A gente vai entrar aqui semana que vem. A importância disso na nossa vida. Toma cuidado com o linguajar de baixo escalão. Toma cuidado. Baixo escalão denota a minha idade, né? Eu falo umas coisas, que época eu estou vivendo, né? Toma cuidado. Toma cuidado com brincadeiras chulas. Não diminui ninguém no intuito de brincar. Não faça isso. Não brinque com a tristeza moral de quem quer que seja. Com a situação de ruína moral de quem quer que seja. Não faça isso. A caridade tem roupas de vários tipos. Né? A caridade ela parte do pressuposto do respeito. Né? Vamos encerrar? Tem mais uma pergunta? Sim? Obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu queria só... Talvez assim, eu sei que já está no finalzinho, falar. mas assim, essa questão hoje que a gente vive, né, do imediatismo, do desejo, do prazer, que tipo de vibração que a gente atrai, né? Eu acho que é um pouco isso que eu queria entender e as compulsões que vêm. Obrigada. A gente trouxe para o sensorial, para o corpo, toda a sensação de prazer, porque a gente distanciou do prazer da alma. Né? Então, para nós, prazer tem que estar relacionado a comer, a beber, a sexo. Né? E isso a gente vai tendo gatilhos de impulsividade. Pelo impulso do prazer, eu vou e faço. Eu não meço muito consequências. Né? É uma situação que o meu biológico também me puxa muito para uma sensação de compensação de aflições. Hoje eu escutei assim, eu mereço um brigadeiro. Eu escutei hoje. Né? Eu sou gordinha, adoro.
mas não merece o brigadeiro. Porque o brigadeiro não está entrando como um prêmio de consolação, ele está entrando como obsessor. Porque depois ela sente culpa. Entende? Então, essa sensação biológica do prazer imediato é uma grande obsessão. Só que não é só uma obsessão coletiva, é uma auto-obsessão. E agora a gente precisa estimular a descoberta ou redescoberta do prazer emocional, do prazer religioso, do prazer vibracional, né? E aí a gente faz o caminho inverso. Quanto que a espiritualidade nos motiva a fazer meditação, yoga, atividade física, caminhada, natação, através do corpo, gerar substâncias químicas que nos dão um sentimento de mais leveza, de bem-estar, para acordar a nossa alma, que às vezes está dormindo mesmo. Né? Estamos fazendo o caminho oposto. E precisamos tomar cuidado. Né? Porque da repetição dessa impulsividade é que nós condicionamos o comportamento compulsório. Compulsivamente, eu mexo numa coisa. Compulsivamente, eu lido com uma situação adoecida. É assim que a gente adoece psiquicamente. A gente não domina o impulso, né? A punção, a energia que movimenta a nossa mente. A Bia vai encerrar. Então, vamos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos juntos com essa pessoa maravilhosa que está sempre nos orientando e fazendo a gente refletir. Então, fecha os olhos, faz uma inspiração profunda e vai soltando o ar bem devagar, acalmando, aquietando e absorvendo todos os benefícios adquiridos hoje durante o estudo. Que a gente leve como reflexão para nossa casa o que a gente tem de melhor dentro de nós. O que a gente irradia todos os dias? Qual é a sua melhor parte? Dentro de cada um de nós, a gente tem todas as belezas. A gente tem paz, harmonia, a gente tem amor, tranquilidade, a gente tem felicidade. E muitas vezes a gente acredita que tem que buscar fora, que alguém tem que oferecer. Então, que a gente irradie os nossos melhores sentimentos, observando as nossas palavras, os nossos gestos, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Para que a nossa casa seja um ambiente de luz, como a gente viu no capítulo último. Que seja um ambiente de luz, de paz, de harmonia. Precisa de esforço, precisa de vontade, mas se a gente está aqui juntos nesse momento, é porque a gente está buscando isso. Então vamos pôr para fora esse sentimento de amor, de paz, de harmonia, felicidade, repetindo isso todo dia. Faz um mantra que a gente busque, resgate tudo isso que está aqui dentro de cada um de nós. E essas lições, essas palavras nos estimulam a buscar todos os dias sermos um pouquinho melhores. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Semana que vem a gente continua com o nosso estudo. Agora vai iniciar o trabalho de desobsessão. Quem for ficar sentados, por favor, da terceira fileira em diante, deixar as 2 fileiras para os trabalhadores. E quer falar alguma coisa, Yari? Então tá. Boa noite para quem não puder ficar. Até semana.